Hoje já estamos comemorando antecipadamente Santa Bárbara, virgem e mártir dos primeiros séculos do cristianismo. Como todos os anos na festa dela eu sempre tenho falado, e como vocês também já devem ter com certeza lido nos nossos sites a história da sua vida, e em tantas vezes também que eu já contei a vida dela aqui, que foi gravada em cenáculo e que vocês já assistiram. E vendo, o começo do cristianismo nesse filme que a gente acabou de ver de São Pedro, e também de tudo que nós já conhecemos dos santos mártires, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Águeda, podemos deduzir, podemos concluir que verdadeiramente para que a fé católica chegasse onde está hoje, mais de 2000 anos depois do seu início, ela teve que percorrer uma longa estrada asfaltada pelo sangue dos mártires, pelo sangue dos confessores, pelo sangue dos santos. Hoje é muito fácil ser cristão, é muito fácil ser católico, dizer que se tem fé, depois das grandes catedrais, depois que temos já uma fé enraizada, uma fé propagada, que há uma estrada já pavimentada por mais de 2000 anos de sofrimento, de doação e de martírio dos santos e dos mártires. Mas naquela época não era assim, Naquela época ser cristão era um risco para você, para a sua família, para todos. Era um tempo, em que a fé tinha que ser heróica, porque quem não tinha fé heróica, não tinha um amor heróico, não conseguia perseverar, não conseguia professar a sua fé, não conseguia manter a sua fé até o fim. E foi nesse tempo que Santa Bárbara nasceu, filha de um rico nobre, da Nicomédia, desde pequena, uma menina muito inteligente e que possuía uma rara beleza. E por causa dessa rara beleza que Santa Bárbara tinha, foi que seu pai, para mantê-la longe dos olhares e também da cobiça, das outras pessoas, dos jovens da época, ele mandou construir uma grande torre para que sua filha vivesse nela. E quando a torre estava para ser terminada, seu pai, o pai de Santa Bárbara, Dióscoro, fez uma viagem de negócios e ela então aproveitou para mandar os pedreiros, além das 2 janelas que seu pai havia mandado fazer na torre, aproveitou para mandar os pedreiros fazerem uma terceira, para assim, com aquelas 3 janelas, honrar a Santíssima Trindade. Ali dentro daquela torre, ali dentro daquela torre, sob as ordens de Dióscoro, Bárbara foi educada por um professor que na verdade era um religioso, era um sacerdote, era um missionário da época, que havia chegado por ali disfarçado de mercador. E ele então, sendo mestre, professor para Bárbara das ciências da época, filosofia e tudo mais, ele notando que ela tinha um grande desejo de conhecer o verdadeiro Deus, de conhecer quem é que era que havia criado tudo que existia, porque ela já havia estudado, conhecido os deuses do Império Romano, os deuses pagãos, mas ela não os achava convincentes ao ponto de acreditar que eles haviam criado tudo que existia, porque eram deuses cheios de defeitos, tinham os mesmos defeitos humanos, eram deuses que não podiam fazer nada por si mesmos
e por isso ela não acreditava que eles haviam criado tudo que existe. E então ela começou a interpelar o seu professor, perguntando de onde tudo havia saído. O mundo, as coisas, os astros, as criaturas, as pessoas. De onde tudo veio? E então o seu professor, que na verdade era cristão, vendo que ela tinha verdadeira sede de conhecer a verdade, começou a falar para ela do Deus dos cristãos, da Santíssima Trindade, do Deus que havia criado tudo do nada, tirado tudo do nada e dado o ser a tudo que existe, e ao mesmo tempo ele aproveitou para falar para Bárbara do Filho de Deus, de Jesus, que havia vindo ao mundo para salvar o mundo, nascendo da Virgem Maria. E foi então que Bárbara sentiu no seu coração que finalmente ela havia encontrado a verdade, finalmente ela havia encontrado aquilo que a sua alma tanto buscava, a verdade, aquela verdade da qual São Pedro também falou tanto nesse filme, a verdade que é a única coisa capaz de dar a paz para o coração do homem. Quando seu pai, Dióscoro, voltou da viagem, Bárbara começou a falar para ele, como era uma inutilidade adorar os deuses do Império Romano, porque eles não eram verdadeiros e nem podiam salvar ninguém. Dióscoro pensou que pelo fato de Bárbara, haver ficado presa tanto tempo na torre, que isso talvez tivesse deixado Bárbara um tanto, com as ideias um tanto confusas. Então ele pensou em liberá-la de dentro da torre e fazer com que ela desse a ela a liberdade de ela escolher amigos, ter amigos, conversar com amigos, com os jovens e sair para poder se entreter um pouco e assim voltar a ser uma jovem que vivia de acordo com os padrões dos jovens pagãos da sua época. Ela aproveitou essa liberdade que o pai lhe deu para então encontrar às escondidas os jovens cristãos junto com o seu professor. E ali então eles terminaram de transmitir para ela a fé católica. E ela então foi batizada, e como naquele tempo, tudo era feito às escondidas, o cristianismo era todo vivido e feito às escondidas, não havia igrejas, não havia missas, não havia liberdade para ninguém ser católico naquela época, Quem era católico era preso e morto, não tinha outro fim. Então, Bárbara podia se encontrar com eles de quando em quando, e a fé era vivida às escondidas, por cada um, na medida do possível, em casa. E era assim que ela também, naquela época, teve que fazer. Quando seu pai determinou dar a sua mão, em casamento a um jovem nobre, rico daquela região, Bárbara finalmente revelou a seu pai que ela não só havia se tornado cristã, católica, havia sido batizada, mas que ela tinha feito mais do que isso. Ela tinha consagrado a Jesus a sua virgindade, tinha dado a Jesus todo o seu coração, toda a sua vida, e não queria ser de mais ninguém a não ser de Jesus Cristo. Não queria ter outro amor no seu coração, senão o amor de Jesus. E seu pai, quando ouviu aquilo, ficou mais do que furioso, porque ele desprezava o catolicismo mais do que tudo, desprezava o cristianismo mais do que tudo na vida. Ficou furioso de ódio e pegou na sua espada para poder ele mesmo dar um golpe na filha. Mas, milagrosamente, Jesus fez com que a parede
da torre onde Bárbara estava se abrisse e ela conseguiu fugir. E então foi embrenhando-se por uma floresta até encontrar uma gruta onde ali ela se refugiou. O pai procurou por ela incansavelmente por todos os lugares, e foi então que uns pastores que a tinham visto passar indicaram ao pai a gruta onde ela estava, e lá ele a encontrou e a arrastou consigo para a cidade, para ele mesmo denunciá-la ao imperador Marciano. Diante do imperador, indagada se ela era cristã, se ela era católica de verdade, Bárbara não hesitou. Ela confessou sinceramente e corajosamente que era cristã, que era católica, que havia dado seu coração totalmente a Jesus Cristo, que tinha consagrado a Ele a sua virgindade e que ela não tinha outro Deus, outro Senhor na terra que não fosse o seu Jesus. E para ela não havia outra vida senão a vida vivida em união com Jesus. Primeiramente, com lisonjas, o imperador tentou dissuadir Bárbara da sua ideia fixa de ser cristã e de ser seguidora de Cristo, dizendo para ela que ela era muito nobre, que ela era muito bela, que ela era muito inteligente, muito culta, muito sábia, que ela não deveria andar misturada com cristãos que eram uma gente inferior, de segunda classe, que ela não devia se misturar com essas pessoas que seguiam a Jesus Cristo e que não tinham nada, que não eram nada, que na sociedade não tinham valor nenhum, que ela devia andar com os nobres, que ela devia andar com as pessoas iguais à sua linhagem, à sua condição superior. Bárbara então disse que para ela não havia maior honra do que servir a Jesus Cristo, o seu Deus pobre, carpinteiro e que tinha morrido crucificado, que para ela não havia honra maior do que ser cristã e que a sua verdadeira nobreza não era a nobreza dos títulos romanos nem da sua posição social, mas sim a nobreza de ser serva de Cristo, de ser sua discípula. O imperador então passou para as promessas. Prometeu a Bárbara muitas riquezas, multiplicar as suas riquezas, os seus bens, dando-lhe joias, vestidos e prometendo a ela uma vida fulgurante, uma vida, um futuro brilhante, um futuro radioso, se ela renegasse a Cristo, renegasse a fé católica, deixasse tudo aquilo de lado e adorasse os deuses do império e fizesse tudo o que ele dissesse a ela. Ela então renegou a tudo, disse que as suas verdadeiras joias eram as virtudes cristãs que ela trazia em sua alma, que o seu futuro radioso que ela queria para si era a vida, era o futuro ao lado de Cristo, e que todas as riquezas e bens da terra, para ela, em vista do amor de Jesus, não eram nada, não significavam nada, não valiam nada. E se ela tinha que escolher entre o amor de Jesus e entre o amor das coisas vãs desse mundo, ela estava pronta a renunciar a todas as coisas vãs desse mundo para possuir o amor de Cristo. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa, para falar sobre a grandeza do amor de Santa Bárbara, que foi o que fez com que ela se tornasse esta mártir, esta santa tão extraordinária e tão gloriosa que ela é, o que a levou a desprezar tudo que existe no mundo, todas as suas possibilidades de ser feliz, de ser grande, de ser gloriosa, de ter uma vida maravilhosa, para aceitar
sofrer por causa de Cristo? O que a levou a desprezar até o matrimônio, a desprezar o amor da carne, o deleite da carne, o sexo, do qual tanta gente não consegue se libertar nessa vida, e ela, com tanta facilidade, conseguiu pôr isso de lado, como uma pessoa que pega uma palha, uma vassoura e põe aquilo de lado. O que fez com que ela conseguisse ser tão livre interiormente? O que é que deu a ela esta força extraordinária, essa coragem extraordinária para ser diferente, sem ser louca e anormal? Mas o que é que deu para ela essa coragem, essa força de ser diferente de todos os jovens da sua época? O que fez com que essa jovenzinha tivesse a coragem de olhar para tudo que os outros seres humanos prezavam tanto e reputar tudo isso por nada e escolher Jesus? Foi o amor. Essa chama, que até nesse filme aí eu gostei muito disso, nesse filme de São Pedro falou muito dessa chama. Uma chama que arde dentro de você e que faz com que você se dê todo a Cristo, se entregue todo a Jesus Cristo, se entregue todo a Deus. Essa chama que faz com que você acredite, com que você sinta o amor de Deus, com que você entregue toda a sua vida, todo o seu ser a esse amor de Deus. Era esta chama que Santa Bárbara tinha dentro dela e que fez com que ela renunciasse até ao lícito. Era lícito casar? Se ela casasse direitinho com um jovem cristão, um jovem católico convertido como ela, até era lícito, era permitido, isso não era pecado. Mas o que é que fez com que ela até isso ela deixasse para lá? A chama do amor de Deus. Essa chama que quem a sente ardendo dentro do peito, essa chama faz com que a pessoa olhe para todo o resto e ela diga: tudo isso ainda é menos, é inferior do que essa chama que eu tenho aqui, dentro do meu peito. E eu não troco esta chama que eu tenho, que eu possuo, pela chama dos outros amores terrenos. De jeito nenhum. Não troco. É por isso que tem algumas pessoas, algumas almas, ainda hoje em dia, são raras, mas é por isso que ainda existem almas hoje em dia que têm a coragem de viver não só a castidade, como o celibato, como a consagração total a Deus, sem deixar de serem normais e sem serem infelizes por isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm a chama do amor divino. E por que os outros não entendem quando um jovem ou uma jovem decide ser todo de Cristo, toda de Cristo, consagrar sua virgindade a Cristo, viver só para Cristo, para servir a Cristo, doar sua vida inteira a Cristo? Por que o resto das outras pessoas não entendem e por isso atacam quem vive assim? Porque eles não têm a chama do amor divino. E por que não têm a chama do amor divino? Porque são cegos. E por que são cegos? Porque não quiseram abrir seus olhos para verem essa verdade, para verem essa chama. Porque essa luz dessa verdade está às claras para todos. Jesus não fez nada escondido, nada oculto. Em Jesus não tem nada de ocultismo. Tudo que ele fez foi às claras para todo mundo ver. Tudo que ele falou, tudo que ele e Nossa Senhora falaram e fizeram, foi para todo mundo ver e enxergar, entender e seguir. Por que não enxergam? Porque não quiseram ver essa luz.
Se quisessem ter visto essa luz, teriam visto a verdade, e ao ver a verdade, teriam recebido em seus corações também a chama do amor divino, que quando se acende num coração, esse coração arde com essa chama, e as chamas dos outros amores vãos desse mundo perdem a força, perdem o poder. Por que uma alma se entrega à chama dos prazeres desse mundo, ou das coisas vãs desse mundo, dos amores da terra, né? Porque a chama do amor divino nela está apagada, ou então está muito fraca. Então a outra chama tem mais poder. Quando a chama do amor divino está forte, vibrante, viva dentro de uma alma, o demônio pode até vir oferecer para essa alma a chama dos prazeres, dos amores terrenos. Mas como a chama do amor divino é mais forte, a chama do amor divino vence a chama dos amores terrenos. Esta chama arde com maior ou menor intensidade dentro de você, na medida em que você deseja este amor, se abre a este amor e foge dos outros amores que competem com este amor. E foi isto que Santa Bárbara fez. Santa Bárbara, quando conheceu a verdade, quando conheceu o amor divino e começou a sentir esse amor divino, essa chama dentro dela, o que é que ela fez? Ela fechou o seu coração para todas as outras chamas de amores vãos e terrenos que poderiam, dentro do seu coração, lutar e competir com a chama do amor divino. Ah, mas será que então ela não tinha medo que a chama do amor do mundo fosse mais forte que a chama do amor divino? Por isso que ela tinha medo, ela fugia? Não, não era medo, não. Era prudência, porque ela sabia que a chama do amor divino é dada ao coração que a quer, que a busca, é verdade. Mas este amor é ciumento, e esse amor também tem que ser cuidado e avivado pela pessoa que o tem todos os dias. Se a pessoa se oferece, se expõe à tentação da chama do amor do mundo, ela mesma desmerece a chama do amor divino e corre o risco de perder este amor divino que a escolheu e que entrou dentro dela. Então, por prudência, que Santa Bárbara tinha muito bem, sabedoria, prudência, temperança, ciência, inteligência, sabedoria, todas essas virtudes ela tinha em grau imenso. Por causa dessas virtudes que lhe diziam: Bárbara, foge do amor do mundo, caso contrário, tu mesma te exporás ao risco de perder o amor divino e assim voltar a ser escrava do amor terreno. Então ela deu ouvidos à prudência e ela por isso fugiu de tudo que pudesse fazer com que a chama do amor divino se apagasse nela e ela voltasse a ser escrava do amor terreno. E é por isso que todos os dias ela crescia mais em pureza, ela crescia mais em fortaleza, ela crescia mais em temperança, em justiça, em generosidade, em bondade, porque ela, depois da sua conversão, começou a ajudar os outros cristãos que eram escravos, que eram cativos, que eram pobres, doentes. Ela levava a palavra de Deus e levava o conforto também a todos quantos ela podia. Então, praticou o amor a Deus e o amor ao próximo, todos em grau perfeitíssimo. E era por isso também que viver a castidade, o celibato, a virgindade, para ela não era fardo nenhum, não era peso nenhum, porque era para ela uma alegria,
era um dom que ela fazia a Jesus todos os dias, né? Tem gente na nossa sociedade de hoje em dia que acha insuportável a ideia, né, de um jovem, uma jovem que se consagra completamente a Deus e vive sem sexo, vivendo a castidade e a virgindade, achando que isso é um tormento, é um suplício. Pelo contrário, é a coisa mais linda que existe, é a coisa mais deliciosa que existe, porque enquanto os outros seres humanos entregam, né, o seu a flor da sua sexualidade a outro homem, a outro ser humano, a alma consagrada a Deus entrega essa flor ao próprio Deus, que é o autor da sexualidade. Enquanto que os outros seres humanos, né, entregam a sua sexualidade ao outro para agradar o outro e assim ao mesmo tempo se prende ao outro, a alma consagrada a Deus entrega a sua sexualidade a Deus e se prende unicamente a Deus. E por isso, ao se prender unicamente a Deus, se torna livre, interiormente e exteriormente, de todo e qualquer outro vínculo com as outras criaturas. Claro, né, que há vínculos que não se destroem, como o vínculo do amor fraterno, né, certos vínculos também familiares, isso existe. Mas aquele vínculo, né, especial que une uma criatura a outra criatura pela sexualidade, a alma consagrada a Deus não tem isso. Ela é livre. E esta flor, ela entregou completamente a Deus. Por isso, é livre. É toda de Deus, é só de Deus. É como um lírio, que mesmo estando entre as outras flores do campo, entre os espinheiros e as pedras, né, esse lírio é único pela sua brancura e pelo perfume que ele esparge. Quem já colheu lírios no meio do campo, no meio do mato, sabe que o mesmo lírio, estando ali, às vezes rodeado de mato, encoberto de mato, de espinhos, de espinheiros, de galhos e tudo, você facilmente o encontra, porque ele exala um perfume único, inconfundível, e seguindo o perfume do lírio, você chega exatamente onde ele está. E assim também é a alma virgem, a pessoa consagrada totalmente a Deus, como Santa Bárbara. O seu perfume é único e Jesus sabe distingui-lo entre milhares e milhares de outras almas. Ele sabe qual é aquela alma que se deu totalmente, completamente a Ele e que o preferiu, né, a todos. E Jesus também sabe, portanto, preferir esta alma que mais o preferiu. Uma pessoa, quando se casa com a outra, uma moça, quando se casa com um jovem, o que é que ela faz quando ela aceita se casar com aquele moço? Ela excluiu todos os outros homens por causa daquele que ela preferiu. Não é assim? E quando um moço se casa com uma moça, a mesma coisa. Ele excluiu todas as outras mulheres por causa daquela que ele escolheu. Claro que hoje em dia, na prática, não é mais assim, né? O homem está dizendo um sim para a moça ali no altar e já está pensando, né, em pular a cerca na semana que vem. Mas antigamente não era assim, né? O moço, quando se casava e dava sim para uma moça, ele excluía todas as outras por causa daquela, né? Hoje ele é capaz de excluir a esposa por causa das outras, né? Então, quando uma pessoa se casa com a outra, ela exclui todas as outras por causa daquela que ele escolheu. Uma alma, uma pessoa que se consagra totalmente a Jesus, como Santa Bárbara, dando a Jesus toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser e também o seu corpo, o que é que ela fez? Ela excluiu todas as outras pessoas para ser só de Cristo.
só de Deus, só de Nossa Senhora. Então, por isso, Jesus sabe preferir aquelas almas que o preferiram a todas as outras. E era por isso que ele amava tanto Santa Bárbara. E era por causa disso que ele derramava o seu Espírito Santo em Santa Bárbara com toda a profusão, fazendo com que o Espírito Santo gerasse nela frutos de virtudes, de amor, de uma beleza que se irradiava e conquistava todos os outros jovens à sua volta. Quanto Santa Bárbara converteu ao cristianismo, ao catolicismo, graças ao seu testemunho, graças à beleza, graças àquela luz, aquela pureza que irradiava dela, né? E aqui também é preciso fazer um pequeno parênteses, né? Até para explicar. Vejam bem, gente, a virgindade, a pureza é uma coisa muito louvável, né? Durante toda a história da igreja. É claro que nem todos podem ser virgens consagradas, né? E também homens consagrados. Senão as famílias terminariam, né? O mundo terminaria, não haveria propagação da linhagem humana. E é claro também que nem todo mundo, né? Não poderia só haver só casamentos e não haver ninguém que se consagrasse ao serviço de Deus. Senão, como que o catolicismo continuaria a ser pregado, ensinado e transmitido de geração em geração? Então, as duas coisas têm que existir. Tem que existir famílias católicas, cristãs, que vivam na sua família, no seu dia a dia, na família que é a sede, que é a base, né? Que é o começo da vida cristã de todo ser humano. E tem que haver também as almas consagradas ao serviço de Deus, que continuam propagando a fé católica de geração em geração, senão acaba tudo, se perde. As duas coisas têm que existir. Mas é claro que uma coisa não exclui a outra, e uma coisa também não pode ser confundida com a outra. Ou seja, uma pessoa que fez um voto a Deus, né, que se entregou totalmente a Deus, não pode querer viver como os casados vivem. E é a mesma coisa, os casados não podem querer viver como uma pessoa que se consagrou, que se entregou totalmente a Deus, vive. Então, um homem que não se consagrou a Deus por votos, não pode querer viver como quem se consagrou por votos. E um homem que se consagrou por votos a Deus, não pode também querer viver como um homem casado. E assim também uma mulher consagrada a Deus não pode querer ter o amor dos homens como uma mulher casada pode querer, e assim também uma mulher casada não pode querer ser toda de Cristo, porque já é casada e já deu o seu coração, o seu sim a um homem. Porque se tentar confundir as coisas, o que é que vai dar? Confusão, vai dar briga, vai dar separação, vai dar adultério, vai dar um monte de problemas. Então, a mulher casada não pode se negar a intimidade com seu marido. Assim como a mulher consagrada a Deus não pode negar a castidade a Cristo para querer ter o amor de um homem. As coisas não podem se confundir. Por isso, é preciso, primeira coisa, rezar muito para escolher o seu estado de vida. Eu me lembro que no começo das aparições aqui, Nossa Senhora disse que as pessoas deviam rezar no mínimo 4 anos para saber qual é a sua vocação, para começar. Para escolher o estado de vida.
Aqueles que queriam casar, depois de ter rezado 4 anos a fio só por essa intenção, então deveriam rezar mais 3 anos pedindo a Deus que Deus mostrasse qual era a pessoa certa com a qual deveriam se casar. E depois de terem rezado 3 anos para saber quem é a pessoa certa com a qual deveriam casar, deveriam rezar mais 3 anos para poder pedir a Deus a graça da fidelidade, da perseverança no casamento, que não é fácil. Então, ao todo, 10 anos. E é o que Nossa Senhora falou, rezar dos 14 aos 24 anos se querem casar, para daí terem a certeza daquilo que vão fazer. Esse negócio de casar a galope aos 14, 15, 16, 18, 20 anos, sem terem rezado primeiro, Nossa Senhora falou que isso daí não dá certo. Não dá certo. Até a pessoa que reza muito tempo, como ela falou, corre o risco de o demônio atacar, ir contra aquela família, balançar o casamento. Imagine então a pessoa que não rezou para casar, né? E eu não sabia. E agora o que eu faço? Agora reza pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia, né, de você, da sua família, do seu casamento, né? Porque já está feito, não tem mais como voltar atrás. Agora é só a misericórdia de Deus. Por isso que tem que rezar, como Santa Rita fez, como Santa Mônica fez. A gente viu quanto Santa Mônica sofreu com o marido dela, o pai de Santo Agostinho, né? E depois de ter sofrido tanto com o marido, teve que sofrer com o filho. Por isso a vida dela foi 30 anos de oração e sofrimento, pedindo para que a misericórdia de Deus, né, viesse em socorro da família dela, consertasse tudo aquilo na vida dela. E olha que Santa Mônica rezava e era santa, né? Imagine então quem não reza e vai se casando assim só pelo fator humano e não por Deus, né? Que não poderá acontecer? Por isso que a escolha do estado de vida é a coisa mais importante do ser humano, é o negócio mais importante do ser humano, da vida do ser humano. E no livro Imitação de Maria, Nossa Senhora fala muito isso, que porque as pessoas não rezam, não se dirigem a Deus para encomendar, para pedir conselho em tão alta e em tão decisiva questão, é por isso que depois sofrem a vida inteira, um se tornando a cruz do outro. Porque não foram buscar em Deus, né, a sabedoria, o conselho necessário para tomar aquela decisão. E é ali é que vem a pena, né, de não terem procurado em Deus, mas em si mesmos, ou até pior, nas criaturas, o conselho se deviam fazer isso ou não, né? E por isso, né, que cada coisa, cada vocação deve ser vivida, né, no seu justo lugar, no seu justo posto, na sua justa temperança, né? Os casados têm que viver como casados, né? Os consagrados têm que viver como consagrados, e cada um deve procurar, na vocação a que foi chamado, ser santo, né? Por isso, é um conselho muito útil, que até o próprio São Paulo, que a gente viu nesse filme, né? Nossa, fez tão belamente. Ele dizia, né? Mulheres, não vos negueis aos vossos maridos, porque assim vós estáis expondo os vossos maridos à tentação do adultério. Você não pode querer viver que nem freira, sendo que você já é casada. E assim também a freira, a moça consagrada, celibatária, ou o moço também consagrado celibatário, não pode querer viver como uma pessoa casada, porque não foi esse o caminho que ele escolheu, né? Então, se nós vivermos cada um de acordo com a sua vocação e de acordo com a justa temperança que tem que haver em todas as coisas,
não vai haver confusão, não vai haver motivo para separação, para adultério, para tentação, para traição, e o demônio não triunfará de nós, não triunfará de você, não triunfará do seu casamento, não triunfará da sua família. Por que tantas pessoas terminaram confundidas? E depois até colocaram a culpa em Deus e em Nossa Senhora. Porque não tiveram o juízo para viver a sua vocação de acordo com ela. Ou seja, estavam casadas, depois quiseram viver como as virgens mártires, como Santa Bárbara, Santa Luzia, e começaram, a rejeitar os seus maridos. Aí o que aconteceu? Ele arrumou outra, porque ele casou para ter mulher. Não foi para ter uma freira em casa, para ter mulher. Aí ele foi procurar a mulher na rua. E aí separou de você e deixou você e seus filhos. E aí você terminou confundida. Mas o que foi que aconteceu? Por que Deus deixou acontecer isso? Por que Deus fez isso? Não foi Deus que fez, foi você que não teve juízo. Deus não mandou você fazer isso. A mulher casada tem que viver como casada. E a mulher consagrada tem que viver como consagrada. Então, muitas vezes, as pessoas terminam confundidas, até na fé, mas não é porque a culpa é de Deus e de Nossa Senhora, não. É porque elas não tiveram juízo, sabedoria, temperança, não tiveram a cabeça no lugar, a fé reta. Toda fé que vai por caminhos tortuosos, Deus não põe freio, não. Deus não apara, como diziam os antigos, Deus não fica ali aparando, não. Ele sai da frente e deixa o carro ir desgovernado até o fim. Então, por isso que é preciso cultivar uma fé forte, firme, ardente, sim, mas coerente, inteligente, equilibrada e sábia. E Santa Bárbara, nosso modelo, tinha tudo isso. Ela, quando decidiu ser toda de Cristo, ela deu um sim verdadeiro, sincero, e depois ela foi coerente com esse sim que ela deu. Ela não ficou olhando para trás depois de ter posto a mão no arado. E tanto não olhou atrás, e tanto honrou esse sim que ela deu a Deus, que mesmo diante do imperador, prometendo para ela joias, multiplicar sua riqueza, sua sabedoria, torná-la célebre, na sua cidade, na sua região, ela não titubeou e desprezou tudo aquilo por causa do amor de Cristo, por causa da chama que ela sentia dentro do seu coração. Só quem já sentiu essa chama dentro de si pode entender do que eu estou falando. Porque quando você sente essa chama, olha, nada mais para você vale como o amor de Jesus, como o amor de Nossa Senhora, como essa chama que você sente. Eu posso dizer isso por experiência, porque eu já tive esta chama dentro de mim e tenho essa chama dentro de mim. E sei que por ela vale a pena deixar tudo, porque nada se compara a essa chama. Me lembro que quando eu recebi essa chama a primeira vez, foi já na primeira aparição de Nossa Senhora, quando eu nem sabia que era Nossa Senhora, vi só a luz e ouvi a voz, e já começou a surgir dentro de mim uma sede de oração, uma sede inexplicável, que eu não sabia o que era. Parecia que eu sentia, sabe quando você tem fome de comer uma coisa e você não sabe o que é? Você tem assim aquela fome de comer uma determinada coisa e não sabe o que é. Experimenta uma coisa, não é aquela. Experimenta outra coisa, não é aquela. De repente você põe um chocolate na boca, era aquilo que você queria.
E o seu corpo agradece você. Parece que seu corpo assim exulta, né? De alegria por você ter dado a ele aquilo que você estava sentindo necessidade. Eu estava com aquela sede. Eu preciso de alguma coisa que eu não sei o que é. E daí já na tarde da primeira aparição, eu peguei o terço e comecei a rezar. E a minha alma exultou, meu corpo exultou de alegria, porque finalmente tinha encontrado aquilo que ele estava querendo, que a minha alma estava querendo. E depois, com o passar do tempo, aquela sede foi se transformando em chama viva de amor, a cada vez que Nossa Senhora vinha. Ao ponto que já no final do primeiro ano das aparições, na noite de Natal, como eu já contei tantas vezes aqui, até aliás, né, agora na noite de Natal desse ano, vai fazer 21 anos que eu dei o meu sim à Nossa Senhora, diante dela, sem nem ter 100% de certeza que era ela e que eu podia confiar nela. E dei o meu sim, totalmente. E quando Nossa Senhora me pediu que eu me consagrasse completamente a Deus e a ela, vivendo completamente dedicado a eles, né, para servi-los, aquela chama que estava dentro de mim, né, imediatamente me moveu a dar aquele sim. E eu sabia o que significava aquele sim. Eu sabia o que é que comportava aquele sim. E depois de todo aquele tempo de preparação, quando Nossa Senhora se identificou, se revelou e disse que era ela e que tinha um plano para mim e tudo, a cada coisa que Nossa Senhora me pedia, a chama que eu tinha dentro de mim me fazia dizer sempre sim. E tudo que Nossa Senhora me pedia, quando ela me pedia, pareciam coisas assim imensas, que eu não tinha certeza, né, se eu tinha força humana para alcançar. Então, de uma certa forma, eu me assustava um pouco com a grandeza dos pedidos que Nossa Senhora me fazia. Mas a chama me fazia dizer sim. E depois, mesmo sofrendo para fazer aquilo que Nossa Senhora me pedia, porque eram coisas difíceis, mas a chama tornava aquele sofrimento doce, leve, suave e até mesmo gostoso de sentir, gostoso de sofrer por ela. A chama do amor divino no coração faz com que a gente se entregue, se doe completamente a Deus. E mesmo sofrendo, a gente sente uma força que nos move, que nos impele adiante, como a gente viu esta chama impelindo São Pedro, São Paulo, todos os outros apóstolos, levando-os até os confins do mundo para levar o amor de Jesus no meio de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tantas perseguições, de tantas contrariedades. O que fazia os apóstolos irem avante, em frente, era a chama do amor. E o que faz uma alma ir em frente na via da castidade, na via da santidade, na via da consagração total a Deus, é a chama do amor. Se não tiver essa chama, não vai, não consegue. Na primeira contrariedade, na primeira das milhares que ela vai ter ao longo da vida, ela já logo olha para trás e desiste. A chama desse amor, quando está dentro da gente, faz com que a gente olhe para todas as coisas do mundo e veja tudo como vaidade. Como dizia Salomão lá no livro da sabedoria, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo que há no mundo é vaidade. A sede da honra, a sede de sermos belos para que todo mundo nos admire, nos cobice, nos deseje, o desejo de termos a estima das pessoas, o desejo das honras e das riquezas, de sermos famosos, de sermos tidos como pessoas importantes, sábias e tudo mais, ricas e tudo mais, sofisticadas, vaidade das vaidades.
Eu entendo o que Salomão dizia, porque ele estava, naquele momento, abrasado pela chama do amor divino. Era a chama que fazia ele dizer isso. E quem tem a chama dentro de si, também olha para todas as coisas desse mundo e diga: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Só amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e salvar a alma é a única coisa que interessa, é a única coisa que verdadeiramente é digna e vale a pena que todos nós busquemos, procuremos e a isso nos entreguemos de todo o coração. E a pessoa que tem essa chama, não sei como explicar, ela parece que é penetrada por Deus a todo momento e parece que ela também penetra no amor de Deus, no coração de Deus a todo momento. Não sei direito como explicar, mas mesmo durante o dia a dia, no meio das tarefas do dia, a alma parece que está numa ligação permanente com Deus. Parece que ela vislumbra Deus como Ele é, a essência do amor, o amor essencial, o amor em pura transformação. E ela, ao conhecer isso, a alma dela inteira fica como que transportada, fica que como que elevada, fica como que pairando sobre as coisas desse mundo, e essas coisas parece que já não a prendem mais, não a cativam mais. A alma fica como que absorta, imersa, ela parece que voa, não sei como, mas parece que ela voa por cima do comum da vida, do comum das pessoas e das criaturas. Ela parece que tudo que ela faz transportada de amor por Deus. Em todas as ações dela, parece que transborda o amor de Deus, transborda o amor por Deus. E até mesmo quando ela sofre alguma coisa por Deus, esse sofrimento na alma dela, ao invés de produzir desânimo, desalento, amargura, parece que tudo redunda num júbilo, numa felicidade e numa certa alegria expansiva que faz com que ela ainda mais se volte para Deus, suba para Deus, se una com Deus, mergulhe em Deus e em Deus viva como que imersa, transportada. Não há palavras para explicar isso para vocês, porque só quem já sentiu os efeitos da chama do amor divino em si pode entender isso que eu estou dizendo. E embora eu me esforce ao máximo para transmitir a vocês o que é essa chama, o que sente a pessoa que tem essa chama, o que produz na pessoa esta chama, todas as minhas palavras vão ser muito pobres e muito fracas para descrever o poder dessa chama. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que a pessoa que tem esta chama, o mundo não tem poder sobre ela. E isso que mostram, às vezes, os filmes, as novelas, que entre o amor de Deus e o amor de uma pessoa, a pessoa que está ali indecisa, ela sempre vai escolher o amor humano e não o amor divino. Isso é mentira. Só faz isso quem não tem a chama. Porque quem tem a chama e foi chamado por Jesus para segui-lo mais de perto, para ser uma alma só dele, essa pessoa sempre vai escolher 1000 vezes mais Jesus. Se ela tem a chama de verdade, é isso que ela escolhe. Então, o mundo prega uma mentira. Prega que a chama do amor divino é mais fraca que a chama do amor terreno. É mais fraca que a chama do amor terreno. Isso é mentira. A chama do amor divino sempre será mais forte que a chama do amor terreno.
O que acontece é que as nossas crianças, os jovens de hoje em dia, as famílias foram treinadas pelos meios de comunicação ateus a não olharem nenhum minutinho para o amor de Deus, a não pensarem, a não procurarem esse amor. As pessoas hoje em dia foram entupidas, foram entorpecidas, foram envenenadas com toda sorte de satisfação dos prazeres corporais, dos sentidos corporais, dos apetites sensíveis da natureza, para que assim, entorpecidos, eles nunca procurem matar a fome do amor que eles têm na sua alma em Deus. Logo que uma pessoa pensa, talvez se eu voltasse para Deus, talvez se eu procurasse Deus, eu encontrasse algo que preenchesse esse vazio que eu tenho dentro de mim. Logo que uma pessoa pensa isso, o que é que o mundo faz? Bombardeia ela, soterra ela de apelos, né, de prazeres para satisfazer todos os apetites sensíveis, para que ela assim, então, entorpecida, nunca procure a resposta, nunca procure a saciação no amor de Deus. É esse que é o plano do demônio, essa que é a tática do demônio. Tanto é que quando uma pessoa dribla todas essas barreiras e ela chega no amor de Deus, o que é que acontece? Ela deixa tudo mais e se entrega completamente ao amor de Deus, ao amor de Jesus. Não vê os apóstolos, né? Mateus era cobrador de impostos, São Pedro era pescador, o outro era não sei o que lá, né? Tinham até família. São Pedro era casado quando Jesus chamou ele, né? Não tinham filhos. A mulher de São Pedro, praticamente assim, digamos, se tornou como que uma religiosa, né? Depois que conheceu Jesus, houve uma conversão profunda na família de Pedro. E Pedro, né, deixou tudo para seguir a Jesus. Todos os outros apóstolos fizeram o mesmo, né? Eles deixaram tudo, aquilo que era mais importante para eles, e seguiram Jesus, né? Claro que o caso deles foi um caso especial, né? Mas é isso que acontece quando uma pessoa encontra o amor de Deus. As coisas do mundo não têm mais poder sobre elas, de prender, atrair o coração delas, porque o coração delas é atraído pelo amor divino, pertence ao outro. E todas as almas que já tiveram essa experiência do amor de Deus, desse amor sublime, poderosíssimo, invencível, todas as almas que já conheceram, sentiram dentro do coração a força da chama do amor de Deus, todas estas almas, elas seguem Jesus, seguem Nossa Senhora, com amor e com alegria, com júbilo, e mesmo na cruz e no sofrimento, esse sofrimento, pelo poder, pela ação dessa chama divina que é o Espírito Santo na alma, mesmo o sofrimento se torna para essa alma um combustível para que a chama queime ainda mais de amor por Deus. Não faz muito tempo, uma pessoa me perguntou na internet assim, né, se eu era padre. Eu mandei lá uns links, uns filmes para a pessoa me perguntou se eu era padre. Falei assim, não sou padre no modo convencional, como você talvez pode estar pensando. Mas eu sou consagrado a Deus, a Nossa Senhora, assim, assado. E resumindo a história, contei que há 21 anos vivo totalmente consagrado a Deus e a Nossa Senhora. Aí a pessoa perguntou assim, mas como você consegue? Você não sente falta de ter assim, uma vida normal como a das outras pessoas? De ter um relacionamento com as outras pessoas têm? Como é que você aguenta? Falei assim, é por causa da chama que eu tenho dentro de mim. Essa chama queima aqui dentro há mais de 20 anos, e é essa chama
que me faz querer só o amor de Deus e só o amor de Nossa Senhora. E essa chama produz em mim felicidade, alegria, júbilo, liberdade. Essa chama me faz feliz. Aí a pessoa respondeu assim: agora entendo por que então que nas mensagens Nossa Senhora fala que gosta tanto de você. Você a preferiu. Então é lógico que ela prefira você também, as outras pessoas, prefira mais que as outras pessoas. Falei assim, é isso mesmo, é assim que o amor de Deus funciona. Ele prefere aqueles que o preferem aos outros. E aí ela perguntou, mesmo eu sendo uma pessoa comum, eu posso sentir essa chama? Eu falei assim, claro que sim, de acordo com a sua vocação a qual Deus te chama, você pode sentir mais ou menos esta chama. Basta você abrir o seu coração, basta você deixar ela entrar no seu coração e realizar em você a obra. Aí ela disse, então eu quero. Você fala que é tão bom sentir isso, que eu também quero esta chama. E é isso, quando uma alma tem essa chama dentro dela, ela irradia isso de todo o ser, a vida dela, e faz com que outras pessoas, percebendo, os efeitos benéficos que essa chama produz na alma, esta chama faz com que as outras pessoas queiram também ter esta chama no coração e na alma delas. E foi isso que Santa Bárbara, com a sua vida, também fez. Ela fez com que milhares de pessoas quisessem ter essa chama. E uma delas quis também ter essa chama e dar a vida por Jesus, como Santa Bárbara, na hora do martírio de Santa Bárbara, como daqui a pouquinho vou contar. E diante do imperador, que primeiro com lisonjas, depois com promessas, Santa Bárbara se manteve ali, firme, irredutível na sua fé. O imperador Maximiano, então, mandou que ela fosse flagelada cruelmente diante de uma grande multidão e tivesse os seus seios cortados. Imagine a dor que essa jovenzinha de 18, 17 anos sentiu quando o carrasco, igual fez a Santa Bárbara, a Santa Águeda, fez também com ela, cortando-lhe os seios. Com certeza você já cortou o seu dedo, cortou o pé, algum cortezinho pequeno ao longo de toda a sua vida. E sabe o quanto dói, por menor que seja o corte. Você corre desesperado para fazer curativo, para pôr remédio, para evitar que aquela dor se propague por mais tempo, continue por mais tempo. Imagine então o que não sofreu Santa Bárbara, tendo seus seios cortados e estando toda flagelada por causa da flagelação, toda chagada por causa da flagelação, e sendo lançada, depois disso, num cárcere, numa cela sem remédio, e proibidos os guardas também de darem água ou comida a ela. Imaginem a dor, imaginem o sofrimento dela, tendo o seu corpo todo reduzido a uma ferida só. Ela era como que uma fonte que jorrava sangue sem cessar. E ainda por cima os carrascos ainda salgaram as suas chagas. Ainda por cima, salgaram as suas chagas. E durante a noite, na prisão, enquanto ela rezava, renovando o seu amor a Jesus, os seus votos, a sua fidelidade ao Senhor, ele mesmo em pessoa apareceu a ela com Nossa Senhora, e então eles, para confundir o imperador Maximiano e os inimigos da fé, curaram completamente Santa Bárbara
e disseram que no dia seguinte, quando eles vissem ela completamente curada, eles iriam ficar confusos, os seus perseguidores iam ficar confundidos, e muitas pessoas, ao verem-na mais bela que antes, iriam abrir o seu coração, iriam abrir a sua alma à fé, iriam ser tocados. E no dia seguinte, quando o imperador chamou ela de novo à sua presença, o governador, ela compareceu mais bela do que antes. O governador esperava que ela já estivesse até morta. E quando ele a viu viva e belíssima na sua frente, ele emudeceu e não tinha palavras. E entre a multidão já havia começado um vozerio de pessoas que já estavam sendo tocadas pela fé e começando, a pensar que Bárbara verdadeiramente dizia a verdade e que o Deus dos cristãos, Jesus, era verdadeiro e único Deus. E aí o imperador, vendo que iria perder aquela guerra e que a conversão de muitas pessoas ali iria acontecer, mandou que Bárbara renunciasse à fé de uma vez por todas, se quisesse realmente salvar sua vida. E ela, mais corajosamente que na véspera, professou a fé, disse que não ia negar Jesus, não ia negar Nossa Senhora e que não retirava nada do que tinha dito, que ela acreditava num único e verdadeiro Deus, que era o Deus dos cristãos, ao qual ela tinha se consagrado de corpo e alma. E aí, então foi que o governador e o pai dela, cegos, de ódio e de furor, gritaram, rasgaram as suas vestes, e o governador então decretou a sentença de morte de Santa Bárbara, que ela fosse morta por decapitação, como foi São Paulo, e que fosse conduzida a um monte fora da cidade, nua, para ser envergonhada diante de todos, e lá recebesse a pena de morte. E então o próprio pai de Santa Bárbara, cego de ódio pela fé católica, por Deus, por Jesus, pediu ao governador a licença para ele mesmo cortar a cabeça da filha fora do corpo, porque ele preferia matá-la do que tê-la como católica, como cristã. E o governador então, embora até meio admirado com isso, deu a ordem a ele que fizesse assim. E por isso Santa Bárbara, quando estava sendo conduzida, sendo açoitada, sem as roupas, pela cidade até o lugar do martírio, foi vista por uma jovem que acompanhou todo o processo dela, os martírios que ela sofreu na véspera e a sua coragem, uma jovem chamada Juliana, que terminou de ser tocada pelo exemplo de Santa Bárbara. O Espírito Santo iluminou a sua alma com a luz da verdade, e ela então entrou na frente dos guardas e diante do governador professou, que acreditava em Bárbara, que acreditava que a fé católica era a única e verdadeira, que acreditava no Deus dos cristãos, e que ela também, como Bárbara, queria servir a nosso Senhor Jesus Cristo, queria entregar-se completamente a Ele e ser cristã, ser santa. O governador imediatamente mandou que ela fosse presa e conduzida junto com Bárbara para ser morta. E então, num monte próximo da cidade de Nicomédia, as duas, Bárbara e Juliana, foram flageladas por muito tempo e depois tiveram finalmente o martírio, sendo que Bárbara teve a sua cabeça cortada pelo seu próprio pai, Dióscoro. A multidão, vendo aquilo, vendo os prodígios que também na natureza começavam a se manifestar, no momento exato em que Bárbara foi golpeada, como por exemplo, um lírio que dizem surgiu do chão, bem no lugar onde caiu o sangue virginal de Bárbara.
uma pomba branca que desceu do céu e pousou sobre os corpos dela e de Juliana mortas. E por fim, uma grande tempestade que começou a se formar exatamente por cima do monte onde elas foram mortas. Vendo tudo isso, a multidão deu glória a Deus. Muitos se converteram, bateram no peito e se tornaram cristãos dali em diante. E o pai de Bárbara, enquanto descia do monte, voltando para a sua casa, cheio de ódio e de furor, foi atingido em cheio por um raio que Deus mandou do céu para vingar a morte da sua serva Bárbara e ao mesmo tempo também para demonstrar diante de todos os circunstantes a verdade das palavras da sua serva, da sua Marte. E Dióscoro caiu ali mesmo, fulminado por um raio diante dos olhos de todos. Esses prodígios fizeram com que muitos abraçassem a fé naquele dia. E foi por isso também que daí surgiu o ditado, que diz que o sangue dos mártires sempre foi semente de novos cristãos. Cada vez que um santo, que um mártir derramava seu sangue por Deus, ao invés de a fé acabar, acontecia o contrário. Mais gente se convertia e assim Satanás era derrotado pelo poder de Cristo, pelo poder da verdade. Esta jovem mártir da Nicomédia, foi depois teve o seu corpo sepultado nas catacumbas. Depois de um certo tempo, foi trasladado para Constantinopla. E depois, quando uma princesa se casou com um rei russo, a ela foram dados de presentes os ossos de Santa Bárbara, suas relíquias, e ela os levou consigo para a Ucrânia, onde até hoje o corpo de Santa Bárbara, os seus ossos se encontram guardados na Catedral de Kiev, na Ucrânia. É lá que está o corpo de Santa Bárbara até hoje. E houve talvez quem pensasse, os inimigos da fé, que o nome de Santa Bárbara, com o passar do tempo, fosse esquecido ao longo dos séculos e a sua memória seria completamente apagada. Foi justamente o contrário. Enquanto os jovens da sua época, que preferiram o mundo, que preferiram uma vida mundana e pagã, desapareceram na sombra da história, ela, que preferiu deixar tudo por causa do amor de Jesus, passou de século em século e o seu exemplo, a sua vida, a sua memória chegou até os nossos dias de hoje, e ela é uma das santas mais conhecidas e amadas, pelo menos, lá no leste da Europa, no Oriente Médio, e o seu exemplo também no Ocidente tem sido uma fonte de inspiração, uma fonte de força, uma fonte de enlevo espiritual, um modelo, um sol, uma luz que ilumina a vida dos cristãos ao longo de tantos e tantos séculos de dificuldades, de provações e de perseguições que os cristãos tiveram e ainda hoje têm que passar. E essa jovenzinha que se deu totalmente a Jesus, totalmente a Nossa Senhora, e que se tornou uma heroína, uma defensora, uma confessora da fé católica, ainda hoje toca o coração de todos quantos a conhecem e faz com que todos que a conhecem a amem e sigam o seu exemplo, querendo também a santidade. Santa Bárbara, eu digo, que é uma arma infalível quando se quer tocar o coração das pessoas, principalmente dos jovens. Eu sei isso por experiência, porque todas as vezes que eu contava a vida dela e de Santa Luzia, principalmente, eu via os olhos dos jovens brilharem, de sede de serem santos.
A coragem dessas duas jovens fez com que tantos e tantos jovens também quisessem ser santos, né? Daí a conseguir já é uma outra história, mas que pelo menos eles queriam, e isso eu via. E era Santa Bárbara e Santa Luzia, principalmente, com seu exemplo, que fazia com que os jovens quisessem seguir pelo caminho de Cristo, o caminho da vida, o caminho que leva à salvação, não o caminho da perdição, não o caminho largo e espaçoso do mundo que leva para longe de Deus. Eu posso dizer claramente que é impossível conhecer Santa Bárbara sem amá-la. Se a pessoa conhece Santa Bárbara e não sente automaticamente aquela chama da qual eu falava agora há pouco, dentro do seu coração, se acender ali, queimar e arder e dar uma sede, uma vontade de ser santo também como ela, não sei o que poderá fazer com que essa pessoa sinta dentro de si a chama do amor divino e a chama do desejo de ser santo, de ser santa, como Santa Bárbara foi. Por isso, dar a conhecer Santa Bárbara é dar a conhecer não só a força, o poder que a palavra de Deus, que a fé católica teve e tem ao longo de todos os séculos, de resistir a todas as perseguições, a todas as contrariedades, as potências das trevas e do príncipe deste mundo, que sempre tentou fazer desaparecer a fé da face da terra. Mas é também dar às almas, dar aos jovens, né, um modelo encantador, dar a todas as almas um sol brilhantíssimo que apaixona, que enamora, que seduz santamente, que nos apaixona cada vez mais por Cristo e por Deus. Santa Bárbara é para nós hoje uma estrela, né, que nos guia cada vez mais no caminho da santidade e do amor de Deus. Quem seguir os passos de Santa Bárbara, com certeza será um grande santo. Foi assim com Santa Faustina, que era devotíssima de Santa Bárbara e que amava Santa Bárbara, rezava Santa Bárbara todos os dias. E um dia, quando Santa Bárbara lhe apareceu, ela disse até, né, que se ela não tivesse visto Nossa Senhora anteriormente, diria que Santa Bárbara era Nossa Senhora. Tão bela esta Virgem Mártir é no céu. E esta beleza extraordinária, inenarrável, que Santa Bárbara tem hoje no céu, é tudo devido às virtudes que ela praticou aqui na terra: a pureza, o amor, a generosidade, a justiça, a temperança e, sobretudo, né, a perfeita caridade, o amor a Deus em suma perfeição, o amor à fé católica, o amor à salvação das almas, aos irmãos. Ela é também nossa defensora. Veio aqui nos dar mensagem já a primeira vez em janeiro de 2001 e depois, ao longo dos anos, ela voltou tantas vezes para nos dizer que nos ama, que nos protege, que nos guarda e que quer ser como que uma estrela guia que nos leva até Deus, até nosso Senhor, até o céu em segurança, guardando a fé. Santa Bárbara, como São Paulo, né, podia muito bem dizer: eu guardei a fé, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé e agora vou receber a coroa que está reservada para aqueles que combatem até o fim. Quando passou no filme, né, a decapitação de São Paulo, eu me lembrei, nossa, dessa parte das cartas dele que eu tinha lido, né? Guardei a fé, combati o bom combate, vou agora receber a coroa que está preparada
para aqueles que perseverarem, que lutarem até o final. Como a gente entende melhor o que é que ele quis dizer, vendo, né, ele sendo martirizado. E Santa Bárbara podia dizer isto: guardei a fé. E como ela é necessária nesses tempos que estamos vivendo hoje, para que nós também guardemos a fé. Hoje, a nossa fé é atacada, né, de todos os modos. Primeiro, pelo demônio, com as tentações. Segundo, por nós mesmos, com a nossa natureza corrompida. Porque a nossa natureza corrompida se opõe à fé. A fé nos diz uma coisa, a nossa natureza corrompida diz outra. A nossa fé nos diz: não faça isso porque ofende a Deus. A nossa natureza corrompida diz: faça isso sim, você tem o direito. Procure ser feliz, não importa como, faça o que você quiser. Deus não existe, não vai haver consequência nenhuma para você. A nossa fé diz: faça isso, porque isso agrada a Deus. A nossa natureza corrompida diz: não faça isso, porque ao fazer isso, você vai estar cerceando a sua liberdade, você vai estar cortando a sua liberdade, você vai estar se tornando uma pessoa infeliz, que não faz nada que é para ser feliz, que não dá nada para si mesmo, que se priva de tudo, que se nega a tudo. Não faça isso, né? Depois, a nossa fé é bombardeada pelo mundo, porque quando nós vemos tantas coisas horríveis que existem no mundo, e isso eu estou falando não de pobreza, não de miséria, não de injustiça social, não estou falando de nada disso não. Estou falando de coisas ruins, coisas que o ser humano faz quando ele não está sob o controle de Deus, quando ele não está debaixo da obediência aos 10 mandamentos de Deus, né? O ser humano que engana, que trai, que mata, que se prostitui, que rouba, que assassina, que levanta falso testemunho contra o próximo nos tribunais para poder obter vantagens, para poder tirar do outro o que o outro tem, para poder tirar do outro o dinheiro dele, para poder ver o outro, entendeu? Cair na miséria. Quando a gente vê o ser humano que cobiça a mulher do próximo, que comete adultério, que cobiça a terra do outro, a fazenda do outro, a casa do outro, a vaca do outro, o boi do outro, o carro do outro, e faz de tudo para poder tomar tudo do outro. Quando a gente vê esse mundo, né, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de todo e qualquer tipo de falsidade, né? Você pensa que uma pessoa é tua amiga e quando você vai ver, ela está, né, pelas suas costas, né, fazendo coisas contra você. E aí você vê que aquela pessoa não era sua amiga coisa nenhuma, era falsa, né? Estava fazendo o mal para você pelas tuas costas. Quando a gente vê também, né, a ingratidão, a insensibilidade a que chegou o coração do ser humano, que não sabe ser grato a ninguém, não sabe ser reconhecido, não sabe ser generoso, não sabe também se compadecer do sofrimento que vê, né? Olha só para si, quer só preservar e salvar a si mesmo, seu lado, e não está nem aí com o bem comum dos outros, né, do mundo, a salvação dos outros. E não só isso, a nossa fé também hoje é batida também por aqueles que deveriam ser como São Pedro, que deveriam guardar a fé até o final intacta e não corrompê-la. Vocês vejam, São Pedro negou a fé? Não, preferiu morrer, ser crucificado, do que negar a fé, ou mudar a fé como ela era. E o que é que nós vemos hoje em dia? Vemos aqueles que mais tinham o dever de resguardar a fé, negá-la ou então lançá-la aos inimigos de nosso Senhor, aos cães
para eles destruírem com a fé católica. Eu falei domingo passado aqui que eu vi num programa de entrevista um padre sendo entrevistado, né, por um apresentador, e o apresentador fez assim vários ataques à fé e ele não defendeu. Não pôs a mão dele no fogo, não botou, não se colocou na reta para poder defender a fé, não. Tentou sair pela tangente, desconversou e não defendeu a fé. Essa semana fiquei indignado. Li numa revista, né, famosa aqui do Brasil, uma matéria sobre o novo livro do Papa Bento XVI, onde ele fala que não houve estrela de Belém no nascimento de Jesus. Foi uma supernova. Uma estrela que explodiu e aquela estrela que os reis magos viram, que conduziu eles até o Belém, onde Jesus tinha nascido, foi uma supernova, né? Ou seja, não foi assim uma coisa milagrosa que Deus fez para guiar os reis magos até Jesus. Foi uma supernova. Uma coincidência. Engraçado, né? Só aconteceu aquela coincidência aquela vez e depois nunca mais teve outra coincidência dessa, né? E também no presépio não tinha burro, cavalo, não tinha vaca, não tinha nada disso não. Isso aí foi o povo que inventou e meteu lá no presépio junto com Jesus e Nossa Senhora e São José lá. Presépio está tudo errado. Não tem nada disso não. Mas, meu Deus, se está escrito no Evangelho que Nossa Senhora envolveu o menino em faixas e colocou numa manjedoura, manjedoura é o quê? Era o coxo onde os animais comiam. Então, se o coxo estava ali, os animais não podiam estar muito longe. E se era uma estrebaria, o que é estrebaria? Estrebaria é lugar de gente ou é lugar de animal? De animal. Então, se era uma estrebaria, é óbvio que havia algum animal ali. Então, como que não havia os animais no presépio? Isso aí é o quê? É a pessoa que quer ser muito intelectual e lançar Nosso Senhor, lançar a fé para os inimigos dela pisarem, para tipo assim, entendeu? Para ver se agrada a eles e assim eles ficam mais amiguinhos, né, do catolicismo. E eu pergunto, foi isso que São Pedro fez? Ele chegou lá diante de Nero e disse assim: olha aí, Nero, você não gosta de Jesus, mas olha, tudo bem, vamos fazer um acordo? Jesus, tudo bem, não é assim o único Deus que nem ele falou, não. Tudo bem, ele aceita, vamos dizer assim, que Jesus é um dos muitos deuses. Combinado? Vamos fazer um acordo? Ó, você deixa a gente adorar Jesus, a gente não fala mais que Jesus é o único Deus, que os deuses aqui do Império Romano também valem como ele, são verdadeiros como ele, e assim a gente faz um acordo e vive em paz. Tudo bem? Foi isso que São Pedro disse diante de Nero? Não. Ele manteve a fé. O único Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Nero disse: nega isso, senão você vai morrer. Ele disse: então eu morro. Mas eu não nego que só Jesus Cristo é o Senhor. E daí deu no que deu. Foi crucificado. Um papa verdadeiro faz isso. E não fica negando a fé, né? Nem em detalhes e nem também nas esferas mais altas, para poder agradar quem não gosta de Jesus. Então a nossa fé recebe hoje em dia, né, abalos e ataques até de dentro da própria igreja, que deveria ser a guardiã da fé. E não foi isso que Nossa Senhora disse nos anos 90? Falava muito nos cenáculos que eu fazia no meu grupo de oração, que no futuro a fé ia sofrer um grande abalo de dentro para fora da igreja. E muitos iriam se confundir e perder a fé por causa dos maus pastores, né? Dos maus padres, bispos e até papas que tivesse. E Nossa Senhora disse que só ia permanecer firme na verdade quem se deixasse guiar e conduzir por ela, na oração, na penitência, na prática das suas mensagens e na imitação da vida dos santos. Por isso que Santo Afonso Maria de Ligório dizia tanto
que antes de ler a Bíblia, as pessoas tinham que ler a vida dos santos, para que depois, lendo o Evangelho, elas compreendessem o que Jesus disse, já previamente instruídos pelo Evangelho posto em prática na vida dos santos. Por que é tão importante a vida dos santos? Por causa disso, porque são a salvaguarda da genuína, legítima e pura fé católica. E essa foi uma das coisas que o demônio mais se esforçou em tentar tirar no último século de dentro da igreja, junto com a devoção à Nossa Senhora, suas aparições e os escritos dos santos sobre ela. Foi a vida dos santos e as imagens dos santos. Tirando os santos para fora, o povo católico perdeu o rumo. Quem que eu devo imitar? Quem que eu devo seguir? Quem é o meu parâmetro no qual eu devo mirar o meu olhar, no qual eu devo me prender, né, e seguir por ali? Qual é o caminho? Cadê os sinais que indicam para mim para que lado que eu tenho que ir? O demônio tirou isso de dentro da igreja. E foi uma das obras em que ele mais foi bem sucedido, graças aos maus pastores, né? Bispos, padres, até papa, que não impediu isso de acontecer. Então, por isso que Nossa Senhora fala que a apostasia do tempo que nós vivemos é a mais trágica da história da humanidade. Porque não é só o veneno do erro que é ensinado. O antídoto também foi tirado. Então, como que a alma vai sobreviver, né, a um ataque desse? Por isso que foi preciso uma intervenção extraordinária do céu, e o céu deu esta intervenção com as aparições de Nossa Senhora, e nós aqui, que somos privilegiadíssimos, que temos também as aparições e as mensagens dos santos. E como se isso não bastasse, aqui Nossa Senhora mandou resgatar tudo, todas as palavras dos santos do passado, as meditações, as vidas, tudo, e consignar tudo isso nas horas maravilhosas de oração, nas horas dos santos, dos anjos, na própria hora da paz, né, do Sagrado Coração, que tem tantas meditações de Santo Afonso, de tantos santos, São Gabriel da Dolorosa, São Luís Maria Grião de Montfort, São Germano, e assim vai, né, que nos mostram, né, o caminho certo que nós devemos seguir nesse tempo de tanta apostasia, de tanta infelicidade e desgraça espiritual. Por isso que quem for fiel a rezar essas horas de oração, né, quem for fiel ao ensino de Nossa Senhora aqui nas suas mensagens, e quem sobretudo se deixar conduzir e guiar pelos santos, não vai perecer nesse naufrágio universal pelo qual o mundo agora está passando. Por isso hoje vamos lançar o nosso olhar confiante para Santa Bárbara, que venceu o mundo. Ela é admirável, né? Mais por ter vencido o mundo e a si mesma dentro do próprio coração e deixado a chama, né, do amor divino nela dominar, do que até por ela ter vencido a violência da dor, de ter tido os seios cortados, o corpo todo flagelado e, por fim, a sua cabeça também cortada pelo próprio Pai. E se nós também vencermos o nosso eu, vencermos o mundo dentro de nós, com coragem, com amor, e deixarmos a chama do amor divino dominar em nós, nós também seremos admiráveis como ela. Dizem que Bárbara significa incrível, além dos limites, significa assim uma coisa espantosa, né? Por isso que tem o ditado, pelo menos aqui em São Paulo, tem muito isso, né? Nossa, fizeram uma barbaridade com fulano. Quer dizer, fizeram uma coisa assim
além dos limites de incrível, né, com determinada pessoa. Ou fulano fez uma coisa bárbara, ou fulano é bárbaro. Fulano é além de todos os limites. Dizem que bárbara significa isso. E na fé, ela foi isso mesmo. Ela foi além de todos os limites, porque ela abriu seu coração a Deus de uma forma extraordinária e deixou a chama do amor divino dominar nela. Essa chama está aqui agora, diante de você, diante do seu coração. O mesmo Espírito Santo, o mesmo amor de Deus que pairou diante de Bárbara e lhe pediu o seu coração, está aqui nesse momento agora e também pede o seu. Ele está aqui há 21 anos, através de Nossa Senhora, pedindo o seu coração, pedindo o seu sim como o dela. Se você abrir o seu coração, né, essa chama vai entrar e vai realizar também coisas bárbaras dentro de você. Coisas que você jamais sonhou que aconteceriam. Sua alma vai ser inundada de graça, inundada de luz, inundada de amor divino. Você vencerá as coisas que as outras pessoas não conseguem se libertar. Você as vencerá com facilidade e se tornará senhor de si mesmo e também senhor de todo o criado. E na sua alma, mesmo que tenha sofrimentos como houve na vida de Santa Bárbara, apesar do sofrimento, essa chama de amor vai produzir em você um júbilo desconhecido do resto dos outros mortais. Os mortais pensam que para ser feliz, que a felicidade depende da prosperidade, depende da riqueza, depende de ter uma vida boa. E você vai ver que com o amor de Deus, com a chama do amor de Deus, mesmo no sofrimento, você pode ter paz, você pode ser feliz, porque esta chama vai produzir em você a certeza do amor de Deus, a certeza de que Deus te ama, Deus está com você, Deus te quer e você, portanto, não está sozinho. Então, vamos pedir a ela hoje, nossa grande heroína, né? Que ela nos abençoe, que ela aumente a nossa fé. Vendo esse filme de São Pedro do começo da fé católica, da igreja, o quanto eles sofreram, a gente vê que a nossa fé ainda é de farinha. Basta o demônio fazer isso, ó. Ela se esboroa no ar. Basta vir uma doença, ou para a gente, ou para alguém da nossa casa, da nossa família, que pronto, a gente já, né, não sabe o que é pior. Se vê a pessoa morrer, ou se você preferiria até morrer junto com a pessoa do que você ficar vivo e deixar ela ver ela morrer, não é verdade? Que você quer curar e você não sabe como curar, você não sabe o que faz. E ali naquele momento, a gente se desespera, a gente desanima, a gente, nossa, parece até que a gente não quer nem viver mais. É ou não é verdade? Acontece uma coisa com a família da gente que desestrutura tudo, a gente perde os entes queridos, a gente perde os amigos, ou a gente perde os bens. O que acontece? A gente parece que perde assim o rumo da vida. A gente parece que não quer nem comer mais, não quer fazer mais nada, né? A gente quer só ficar deitado, dormir assim e esquecer que o mundo existe, desaparecer. É ou não é verdade? Isso mostra o quanto a nossa fé ainda é de farinha. Vocês vejam a fé daqueles primeiros cristãos, né? Eles perdiam tudo de uma hora para outra. Chegavam os guardas na casa, arrastava para fora, tirava para fora. Uns morriam, outros ficavam presos a vida inteira e ficavam presos sendo torturados ainda por cima, né?
Não era ficar lá na cela, quietinho, deitadinho, lá recebendo marmita, almoço e janta lá, não. Era, tomando chicotada, sendo afogado para renunciar à fé, sendo queimado, cortados vivos. Era assim, né? Vocês vejam também o quanto os apóstolos sofreram, gente. A gente olha para a imagem de São Pedro, né, de São Paulo, de São Judas Tadeu, né, com o machadinho assim do lado segurando, né? A gente acha assim poético, né? São Judas assim com aquele machadinho do lado, né? Se aquele machadinho caísse no nosso pescoço, né? Será que a gente ia ser valente que nem ele foi? Aí eu garanto que o santuário de São Judas Tadeu ficava vazio na hora, né? Para pedir as graças de São Judas, o santuário dele lá em São Paulo está lotado. Se o machadinho fosse cair no pescocinho deles também, eu garanto que esvaziava na hora, né? Cadê os devotos de São Judas? Ih, sumiram. É ou não é verdade, né? Quando a gente olha também, né, qual foi dos apóstolos que foi cerrado ao meio mesmo? São Simão, que foi cerrado ao meio, gente, na barriga. Cerrado ao meio. A gente acha, né? Nossa, que estátua mais linda de São Simão com essa serra, né? Mas se fosse a gente deitado ali numa pedra e eles ali começando a serrar a barriga da gente, será que a gente ia ser corajoso que nem São Simão, né? A gente fica pensando nisso, né? É bonito de olhar quando foi com eles, né? Mas se fosse com a gente, não sei não, né? Aí que a gente vê o quanto esses homens verdadeiramente merecem estar no alto daquela basílica de São Pedro, no alto das basílicas dos santuários de Fátima, de Aparecida, de todo lugar. Porque a coragem que eles tiveram, a fé que eles tiveram, né, foi realmente uma coisa, olha, incrível. Né? Vocês viram que uma das senhoras ali do filme, né, que teve a filha presa, no fim ela acabou, né, ali voltando atrás e fraquejando, né? Você na hora que assiste aquilo pensa, né? Mas que safada, né? Como ela pôde fazer isso com Deus, com Nossa Senhora, né? Para e pensa. Se chegasse o soldado e tirasse a sua filha da sua casa, porque você é católica, é católico, reza para Jesus, para Nossa Senhora, segue eles, será que a sua fé ia resistir? Ia deixar seu filho, sua filha, ir para o martírio, ser morto? Será que você ia ainda assim continuar firme com Nosso Senhor e com Nossa Senhora? Se a resposta aí dentro do seu coração é não, isso significa que a sua fé ainda é de farinha. Não é igual a dos apóstolos, a de Santa Bárbara, a dos primeiros cristãos, dos primeiros mártires. E é isso que até hoje, né, ao mesmo tempo que encanta, desconcerta o mundo inteiro. Como a fé desses mártires foi capaz de resistir a tudo. Que coragem é essa? O que é que lhes deu essa coragem? O que é que lhes deu essa determinação, essa perseverança, né, até o fim no amor de Cristo e de Nossa Senhora? A resposta é essa chama da qual eu falei. É esse amor que quem tem, tem. E quem tem faz tudo por causa desse Jesus, dessa Virgem Maria, que ama nessa chama que tem dentro do coração. Por isso que é muito bom, né? Ter uma pessoa sempre ajudando. Quando a memória da gente está fraca, já não lembra mais, está cansada, o outro vem e lembra um detalhe esquecido, né? Eu estava falando do novo livro do Papa, que fala que a estrela de Belém foi uma supernova, não era nada de milagroso, de divino, que no presépio não tinha os animais lá, junto com Nossa Senhora, sendo que na mística Cidade de Deus ela revelou que tinha, né? E um outro detalhe que eu esqueci também, né? Foi que nesse novo livro ele escreveu que os anjos não apareceram para os pastores cantando Glória in excelsis Deo. Que isso aí entendeu? É invenção dos cristãos para preencher uma lacuna que ficou vazia, né? Então o canto
do Natal, né, que é Glória in excelsis Deo, o canto da missa, né? Toda missa tem, depois do ato penitencial, glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Então, está tudo errado a missa, então. A missa não é certa, está errada. Vai ter que mudar. Então, como é que fica, né? Então, nesse tempo, o que é que a gente vê? A fé sofrendo, né? Golpes, e como se não bastasse os golpes dos inimigos, que já é natural, ainda sofre ainda daqueles que tinham que guardá-la, e são aqueles que destroem-na, demolem-na no coração das almas. Por isso que Nossa Senhora chora. Essa é a apostasia da qual ela falou em Fátima, em Akita, em Herodes-Ba, na Vassula, falou muito isso Jesus. Para o Padre Gobi, já lá nos anos 70, Nossa Senhora falava dessa apostasia para o Padre Gobi, e era padre, hein? E Nossa Senhora falou da apostasia para o Padre Gobi. Também em Erechim, em outros lugares, também a vidente desconhecida na Europa, para o Padre Olívio, também, que já faleceu, um vidente verdadeiro. Jesus falava muito da apostasia, que essa era a hora das trevas, o tempo das trevas, o século das trevas, da falta de fé, da perda da fé. Então, nesses tempos difíceis para a fé, né? Santa Bárbara, Santa Luzia, os santos, os mártires, a vida dos primeiros cristãos, vem ser para nós, né, um farol luminoso que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E esse amor que eles tinham e que faziam eles irem até ao limite do impossível, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora, este amor Deus também quer dar aos nossos corações no dia de hoje, por intercessão de Santa Bárbara. Então, vamos pedir a ela, e ela com certeza hoje fará chover sobre nós uma chuva abundantíssima do Espírito Santo, dos dons, das graças do Espírito Santo, para que nós sejamos como ela, cheios do amor divino, como os apóstolos eram cheios do amor divino. E aí, em casa, na família, na escola, na fábrica, no escritório, no consultório, na lavoura, aonde quer que você esteja, que você trabalhe, que você viva ali, como aconteceu com Santa Bárbara, você vai contagiar santamente muitas outras almas com o desejo do amor de Deus, com o desejo da santidade, com o desejo do céu. Que Santa Bárbara nos ajude, nos ilumine e nos conduza sempre. Amém.